Realmente um prazer estar aqui falando com vocês. A gente já pela idade, cabelo branco e experiência, então a gente vai contar um pouco de história do passado. Eu acho que a evolução da cirurgia ocular foi muito grande nesses últimos 40 anos, então, que a gente tem participado. Então, acho que é bem interessante. Começou muito rudimentar, a cirurgia refrativa na Gillette, fazia até barulho, lâmina Sputnik, quebrava para montar a faquinha para cortar. Depois vieram as outras lâminas e foi melhorando, foi evoluindo de uma maneira que foi realmente muito intensa. Então, a gente vê nesse diapositivo os primeiros óculos, as lentes bifocais e vai indo, né? Retinoscopia, lente de contato rígida, incisões relaxantes do Lanz. O Lanz fez uma tese realmente muito interessante que estudou toda a parte de incisões e aplanamento, o efeito Copley, tudo. E inclusive termoceratoplastia, mas em olhos de coelhos. Daí veio o Sato, que fez os cortes na córnea para correção de miopia e posteriormente principalmente ceratocone, mas ele fazia os cortes internos, então ele não sabia do endotélio, então depois descompensou. Aí microscópio cirúrgico adaptado, ceratofacia de Barraquer em 61, ceratomilhose de Barraquer em 72, Ricardo Fyodorov, vai indo, epiceratoplastia, ceratomilhose in situ, estudo Perkins, daí o Exmel laser com McDonald, LASIK com Burato, anel, a gente publicou o primeiro anel em 91, tinham sido feitos em olhos humanos, né? Tinham sido feitos outros trabalhos em coelho, nós vamos mostrar isso mais para frente, quando for o histórico de anel. O LASEK também veio vindo, daí o tratamento foi melhorando, a tecnologia foi incorporada e aí melhorou muito. E a gente pode dividir as cirurgias para correção, principalmente do ceratocone, em córnea, intraocular e troca de tecido. O transplante de córnea já foi uma grande indicação de correção de ceratocone. Hoje, eu diria que o anel substituiu muito esse tipo de cirurgia e que fez um bem muito grande. A gente vê muitos pacientes de transplante penetrante daquela época que têm uns astigmatismos altos e tiveram que trocar córnea, ou rejeições, ou trauma. Então, o anel veio colaborar muito em diminuir a fila de transplante, eu diria. E intraocular, as lentes fásicas são maravilhosas para ceratocone também, principalmente nas altas ametropias, então você pode associar procedimento, então é uma coisa interessante. Da tese do Lanz, eu acho que a gente já comentou mais ou menos tudo, que é bem interessante, quem puder ler na fonte é melhor. Aí veio o Sato, mostrando aí a ceratotomia posterior, e publicou em 53, 32 casos de ceratotomia para correção de miopia, e ainda no American Journal, e dizendo que ia curar 95% da miopia do Japão. E, logicamente, que depois veio o Fyodorov, fez toda uma evolução na ceratotomia, mas, paralelamente a isso, outras técnicas estavam sendo desenvolvidas. Logicamente, a ceratomilhose foi uma das que evoluiu bastante concomitante. Lógico, o transplante evoluía, não existiam as lentes intraoculares, existiam, mas não eram tão boas como na atualidade, então muita gente ainda não implantava. A termoceratoplastia do Fyodorov também foi uma técnica interessante, inclusive alguns autores, quando o ceratocone era inferior, faziam cauterização com a termo para diminuir aquela ectasia do ceratocone, né? E aí o Barraquer tinha o criolato do Barraquer que torneava as córneas no grau adequado para depois ser recolocada. Então, o microceratótomo tirava uma córnea, levava para o criolato e torneava essa córnea. Aí veio a epiceratoplastia, que era essa mesma ideia, só que uma córnea doadora de banco de olhos. E a gente fez uma tese em ceratocone em 86. Qual que era a ideia? Aplanar a córnea. Você põe uma outra córnea em cima do ceratocone para fazer um aplanamento dessa córnea.
Então é interessante, as coisas corriam paralelas, todo mundo pensando parecido, né? Nossa história é uma história que teve início em 1985, época em que eu trabalhava com a ceratotomia radial e buscava um recurso cirúrgico que fosse mais eficaz, mais preciso para a correção de altas miopias, já que a ceratotomia radial era limitada, né? Corrigia até 5 dioptrias. E daí eu passei a pesquisar. Existiam já técnicas interlamelares para correção de alta miopia, e destaco aqui o trabalho do Choice, que fazia lentes de polissulfona, que é um material com um índice de refração muito alto e, portanto, com capacidade de correção de graus elevados de miopia. Esses implantes tinham um problema, que era a permeabilidade ao oxigênio, e essa impermeabilidade levava à necrose asséptica, né, acima do implante. Para tentar resolver essa situação, ele fez inúmeros orifícios sobre essas lentes, sobre esses implantes, e o que ocasionou uma melhor tolerância, mas em contrapartida uma perda da qualidade da visão, né, por causa dos orifícios. E então, com essas ideias em mente, eu comecei a fazer implantes de lentes acrílicas com orifícios grandes, que também resultavam em necrose asséptica, e o que eu fiz foi aumentar o número dos orifícios a ponto de fazer com que eles se confluíssem, tanto viraram um anel, né? Na verdade, acabou virando um anel. E então eu percebi que só o anel era suficiente para fazer as correções que a gente estava buscando. A gente fez muitos implantes em coelhos, né? Tivemos dificuldades enormes com biotério, né? A gente estava trabalhando fora da universidade, né? Com todas as dificuldades que isso importa, e tínhamos que definir tamanho, forma, que profundidade, que tanto de correção que a gente poderia conseguir, né? E na literatura havia muito pouco trabalho disponível. A gente foi na Birene, que era onde a gente poderia solicitar, né, esses trabalhos, demorava muito tempo, era muito difícil, né, conseguir essas informações. Infelizmente, na época não existia internet, né, então isso limitava em muito, né, essas informações. Fomos vencendo as etapas, e em 1991 a gente já tinha um anel com 4 milímetros de diâmetro, uma forma triangular, a ser implantado no estroma médio da córnea. A gente sabia dos estudos de Morris que os implantes têm que ser realizados a 50% ou mais de profundidade, sob pena de serem extrusados, né, que é o grande temor, a grande crítica que se faz aos anéis, né? Esse anel vai sair em algum tempo, né? Isso não acontece desde que ele realmente seja implantado profundamente no estroma corneal. Bom, aí, né, a gente tinha um anel, mas a gente não tinha a técnica para fazer o implante do anel. Então, estava aparecendo o microceratum, né? Cada ceratomileus, né? Naquela época não existia LASIK, era ceratomileus in situ, né? E então utilizava-se o microceratum, desenvolvido pelo Barraquim. E então fizemos um flap, nessa época fizemos eu e Ricardo Guimarães, que era quem possuía e dominava essa expertise, né?
A experiência com cirurgia lamelar, ela veio com o Ruiz. Ruiz, nós fomos num congresso na Colômbia e nós já sabíamos que o Ruiz fazia alguma coisa de diferente em termos de cirurgia lamelar e que ele tinha aprimorado o método do professor Barraquet, que demandava o congelamento corneano. Então, nesse congresso, o Ruiz ainda não estava comunicando o que ele estava fazendo. Aquilo era mantido sob um certo sigilo. Mas nós conseguimos, até num episódio muito pitoresco, porque o Ruiz estava sendo muito assediado e ninguém conseguia falar com ele. Então, eu, o Carluccio, o Renato Ambrosio, nós planejamos uma estratégia de esperar o Ruiz entrar no banheiro. Quando o Ruiz fosse entrar,